Olá, meus amigos que estão me acompanhando aqui nesse processo da faculdade, nesse estágio. Muito obrigado, porque vocês estão me ajudando muito pela sua participação voluntária e eu espero que vocês também estejam aprendendo com esses vídeos. Esse é o segundo de uma série de 4 e assim como foi com o primeiro, eu já agradeço de antemão por você poder fazer o seu comentário aqui embaixo. Hoje, no primeiro dia, assim que você ver, ouvir o vídeo, depois no terceiro dia e depois no quinto dia também, tá bom? Quer dizer, depois de 2 dias, depois de 5 dias. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantas estrelas você vê nas Três Marias? Quantas estrelas existem? Parece uma pergunta tão óbvia, não é? Mas veja lá, vou até colocar aqui. As Três Marias fazem parte de uma constelação grande chamada constelação de Órion, não é? As constelações são desenhos imaginários que os antigos faziam para poder localizar as estrelas e para contar histórias, né, imaginando essas figuras no céu. As Três Marias, como nós chamamos, fazem parte do cinturão desse soldado, desse guerreiro chamado Órion, imaginativo no céu. Quantas estrelas você vê lá mesmo no cinturão, nas Três Marias? Conta de novo. Pois é, o que nós vemos daqui e afirmamos com certeza que são 3 é a nossa impressão, é o ponto de vista do observador, mas a realidade não é essa. Na realidade, a estrela ali da ponta que nós chamamos de Mintaka, que o nome científico é Delta Orionis, é a estrela Delta de Órion, ela na verdade não é uma estrela. Daqui a gente vê fundidas como se fosse uma só, mas é um sistema de 3 estrelas também. Só a Mintaka, sozinha, é um sistema de 3 estrelas. E veja só que interessante como que é um sistema. Elas giram entre si. A estrela AA1, ela fica fixa e em relação a AA2. A estrela AA2 gira, ela é menor que a AA1, ela gira ao redor dela e completa uma volta a cada 5,7 dias. E a AB, ela já não entra no nome AA, porque ela não está nesse sistema tão unido como as outras duas. Ela gira ao redor das duas juntas. Então a AB, ela gira ao redor da AA1 e AA2 e ela completa uma volta a cada 350 anos. Então tá aí, são 3 estrelas, mas que daqui aparentemente a gente vê uma só nesse sistema de estrelas girando entre si. Não é demais isso? Então veja, essa é uma definição que nos ajuda a entender o que é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a própria expressão da realidade, independentemente do ponto de vista do observador. Uau, filosófico isso, não é? Pois é. Então veja, o que é a verdade? É a realidade, é a expressão da realidade independentemente do ponto de vista do observador. Mesmo que eu só observe 3, a realidade é que são essas 5 estrelas, na verdade, não é? Porque tem essas outras 2 a mais num sistema. Então vejam, hoje nós vamos estudar o sentido de epistemologia, que é como se adquire o conhecimento. É pelas sensações, é pela experiência. Como se dá o conhecimento? É medindo, é ouvindo alguém experiente, é acreditando em alguém? Como isso tem acontecido ao longo dos séculos, desde o começo com os primeiros gregos e como se dá hoje também. E hoje se diz muito que a verdade é relativa. Até cientificamente se diz isso, porque há muitas variáveis quando se fala de alguma verdade fundamental também. Por exemplo, com quantos graus a água entra em ebulição? Na hora a gente responde, não é? 100 graus Celsius. Mas essa resposta é ao nível do mar. Essa é a variante, o diferencial. Quanto mais alto, menos graus precisa para a água ferver. Dizem, pelos cálculos, que no alto do Monte Everest, a água entraria em ebulição a 70 graus Celsius. Ela já ferveria. Interessante, não é? Quanto você pesa depende de que parte do planeta você está, ou em que planeta você está, não é? Mas como assim? No planeta Terra a gente não tem o mesmo peso? O interessante é que não. Olha só,
A força centrífuga é o que a gente vê na máquina de secar roupas, né? Na centrífuga, que tem esse nome. Com o giro, com a força do giro, os objetos vão para os cantos, eles são expelidos para fora do giro, do centro. E aí as roupas encostam lá na parede da máquina e a força vai empurrando elas para fora, elas não vão porque elas ficam na grade, mas a água vai saindo pelos furinhos. Isso acontece também no planeta Terra e isso muda o nosso peso. Pouco, mas muda. Dizem que a força centrífuga do Equador atua muito mais forte do que quem está nos polos da Terra. A diferença, por exemplo, quem pesa 100 quilos, para a gente arredondar e facilitar as contas, quem pesa 100 quilos no Polo Norte, bem no topo ali no polo, onde não vai sentir a força centrífuga, ele pode pesar 500, 600 gramas menos se ele estiver no Equador. Por quê? Porque a força centrífuga do giro da Terra faz com que a pessoa perca um pouco o seu peso. Um pouco, não é? Porque de 100 quilos a pessoa pesaria meio quilo a menos no Equador. É porque a força centrífuga ela atua um pouco e a força da gravidade perde só um pouquinho no Equador. Ou seja, o peso é uma verdade relativa também. Se você estiver em Plutão, você vai pesar um pouquinho, porque ele é um planetóide, nem é mais considerado um planeta, não é? Se você estiver em Júpiter, que é gigante, a força da gravidade vai te puxar que você não consegue nem ficar de pé. Ou seja, por isso que agora não, há tempos, se fala em massa. A minha massa, comparando com o meu peso em algum ponto da Terra, né? Geralmente, acho que na linha do Equador, a minha massa é 83. Já falei para vocês o meu peso, né? 83, 84. Quer dizer, é a minha massa, não importa se me pesar na Lua, em Júpiter, porque é variável até o peso. O que é a verdade? Como se determina a verdade? Então hoje nós vamos falar de epistemologia. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre cosmovisão. Eu espero que vocês não se esqueçam do que vocês viram ali, principalmente na história do Shin Dong-hyuk, que fugiu do campo 14. Aquela história resume exatamente, representa muito bem o que significa cosmovisão. Ele aprendeu a ver o mundo daquela maneira até que ele viu que não era bem assim. Ele aprendeu de outras formas também. Há pessoas que estão presas em campos 14 de visões, de cosmovisões que limitam a sua percepção da realidade ou da verdade. Eu quero falar hoje aqui para vocês sobre epistemologia e num outro vídeo eu vou falar sobre a relação da mente e do corpo. Como se dá a relação da mente com o corpo? Eu posso confiar plenamente na minha mente? Eu posso confiar no meu corpo, nas sensações? Como que se dá o movimento do corpo através da mente? O que é que move, o que é que provoca a mente? Alguns dizem que a mente não pode vir do corpo, porque o corpo não pode pensar. Aí eles acham que tem que ter uma alma extra, fora do corpo, que o cérebro sozinho, para eles, não é capaz de produzir pensamento. Então eles acham que tem uma alma, como se fosse alguns chamam isso de fantasma na máquina, como se fosse um fantasma dominando a nossa máquina aqui, o nosso cérebro. O que é que faz o meu cérebro produzir a mente? Ou não é o cérebro? É a mente que joga as coisas para o cérebro. Esse é um assunto muito interessante que dá pano para manga. Esse é um problema, porque não foi resolvido até hoje. Existem muitas especulações e muitas ideias fantásticas, muito legais. Eu percebi que eu usei a palavra fantástico demais no vídeo 1. Alguns de vocês devem ter percebido isso. Eu fui ver uns trechos e vi que eu falei demais. Eu não quero falar isso hoje, vou falar extraordinário, fenomenal e outras coisas, tá bom? Então nós vamos estudar sobre a mente, vamos estudar sobre a questão da alma, da onde surgiu a ideia da alma e inteligência artificial. Vai ser muito legal. Mas hoje a gente fica com epistemologia, como se dá o conhecimento. E eu quero tratar aqui com vocês desse assunto, tá bom? Sobre o filme Matrix, a gente começou com ele e a gente ainda tem ele como base, mas a gente já tratou bastante dele. A ideia é o conhecimento, a percepção da realidade. No filme eles não conseguiam perceber enquanto estivessem na Matrix, até que eles foram experimentar a realidade ao sair da Matrix. Tem muita coisa legal o filme. De vez em quando a gente vai passar por ele também, tá bom?
O filme é muito bom, mas tem ideias muito esquisitas nele também que a gente ainda vai discutir. E tem muitas falhas também. Pensa bem, se os agentes da Matrix são programas do computador, como é que eles erravam os tiros? Tem hora lá que ele está perseguindo e tchau, e erra, tchum, e passa perto. Pensa bem, se você já jogou sinuca no computador ou qualquer jogo, o computador tem uma linha reta certinho que ele calcula tudo bonitinho. Não tem como errar tiros um programa de computador, né? Mas no filme, para ficar mais legal, o programa erra os tiros. Tudo bem, mas tem algumas coisas interessantes lá que a gente ainda vai discutir, tá bom? Principalmente a questão do conhecimento, como vamos ver hoje. Quando é que começou-se a se pensar na realidade? Quando é que começou o que a gente chama de filosofia grega? Alguns colocam Tales de Mileto, a maioria, como o primeiro filósofo, o primeiro que saiu para perguntar e falou assim: peraí, por que que isso acontece? Por que que chove? Porque os mitos é que dominavam, não é? Quando chove é porque os deuses querem derramar água para ajudar. Por que que tem trovão, relâmpago? É porque os deuses estão brigando, estão bravos. Por que que fulano morreu? Ah, foi uma praga, porque ele deixou de ser fiel em alguma coisa. Tudo era os mitos, mitos, mitos. Veja, ele previu um eclipse. Já pensou? Tales de Mileto, que viveu por volta do ano 600 a.C., ele previu um eclipse solar que aconteceu no ano 585 a.C. Por quê? Porque ele parou de pensar os deuses estão mandando o sol, tem alguém puxando o sol com corrente. Não, ele começou a perceber que é bem mecânico, que tem um caminho, que tem um tempo para percorrer, que existe uma linha. Ele começou a perceber tudo isso. E ele calculou, se continuar desse jeito, nessa velocidade, com essa linha e a Lua assim, a Lua vai entrar na frente do Sol. Você vê até isso, ele não podia pensar que o Sol podia passar na frente da Lua, mas as observações. Ele calculou e falou assim, o Sol vai escurecer no dia tal, tal hora. E eles falaram, como é possível? E ele pensou, cálculos. E ficaram chocados de ver. Então atribuem a ele o status de ser o primeiro filósofo. O que é um filósofo? Tem um livro, gente, que não é um livro assim acadêmico. Chama-se O Mundo de Sofia. Ele mostra, Sofia quer dizer sabedoria, né? Filosofia é o amor, é o amigo da sabedoria. E ele mostra a história da filosofia com uma história, uma ficção de uma menina que vai acontecendo um monte de coisa, alguém vai deixando pistas e vai falando de filosofia para ela, e ao longo do livro você fica curioso tentando descobrir quem é que está mandando essas pistas para ela, e ele vai ensinando de um jeito quase juvenil, vamos dizer. Um livro, uma literatura juvenil, mas é bem interessante, bem didático para quem está começando a querer aprender. Quem é Platão, quem é Sócrates, quem é Aristóteles e por aí vai. Ele vai discorrendo sobre isso de um jeito muito interessante, muito didático. Então, e nesse livro, O Mundo de Sofia, que é um livro bem gordinho, ele faz uma comparação interessante com os filósofos, os primeiros filósofos e nós hoje, quando queremos aprender de verdade por que as coisas funcionam. Ele diz que os filósofos são como pulgas num cachorro que se cansaram de ficar só lá embaixo no couro do cachorro, que resolveram se aventurar e subir até a ponta do pelo para ter uma visão lá de fora do que acontece de verdade. E parecido com a história da caverna do Platão, quando consegue sair um preso lá do fundo da caverna e vê a realidade, e vê o sol brilhando, a grama verde, e volta para contar para os outros, eles não acreditam, é a mesma coisa que ele conta. É uma versão da caverna de Platão. Ele diz que nós temos que nos aventurar a subir no pelo, para não ficar só ouvindo o que as outras pulgas estão dizendo. Onde que a gente está? Isso daqui é o planeta, sei lá qual, né? E por que a gente morde aqui o couro do cachorro? E tem comida que a gente suga? Porque os deuses nos dão, os deuses das pulgas. Não, alguém resolveu subir na ponta do pelo e falou, nós estamos num cachorro, um animal. Claro que é só uma história bem simplesinha, infantil até essa comparação. Mas filósofo é isso. E o Tales de Mileto, ele resolveu subir na ponta do pelo, metaforicamente falando. Por que é que chove? E ele viu que o vapor sobe, forma nuvens, ele viu que há um ritmo, que há um caminho no céu, ele percebeu o giro da terra e foi descobrindo coisas.
Então, a partir dele, outros foram também estudando, somando com o conhecimento dele, e teve filósofos que conseguiram calcular o tamanho, o diâmetro da Terra, calculando por causa da sombra do Sol. Eles calcularam, ali tem, a sombra faz tantos graus, ali tantos quilômetros faz tantos graus, então o Sol deve ter tanto de tamanho, deve estar a tal distância da gente, a Terra deve ser redonda assim, tanto. Não acertaram exatamente, mas chegaram muito perto das medidas. Não é impressionante isso? Só que veja bem, existe uma polêmica aqui. A gente está falando de adquirir conhecimento, né? Como é que se começou o povo a adquirir conhecimento saindo dos mitos? Alguns consideram Homero o primeiro filósofo. Por quê? Porque Homero ele escreveu os poemas famosos, a Odisseia e a Ilíada, poemas que existem até hoje. E as pessoas, ao lerem isso, imaginarem as histórias, ele contou histórias muito interessantes que a gente vê em filmes até hoje, né? A questão de Troia e tudo aquelas aventuras fantásticas é de Homero, que viveu cerca de 900 anos antes de Cristo. 900 e tantos anos antes de Cristo. Muito tempo antes do Tales de Mileto. Mas por que ele seria o primeiro filósofo? Só porque ele escreveu? Pois é, veja bem, ao ele criar essas histórias, imaginar e colocar no papel, a escrita estava no começo ainda. Tinha poucos que escreviam. E ao colocar isso no papel e falar dos deuses e tal, e as pessoas poderem pegar e abrir e ler e voltar atrás, não é como a gente quando volta o vídeo. Dizem os historiadores, os estudiosos, que isso mudou a mentalidade das pessoas, porque elas passaram a ver que os deuses podiam ser escritos. Você podia tocar na história, na tinta, você podia imaginar uma outra história diferente, assim como o Tales de Mileto inventou também, não é? Então eles imaginaram que os deuses se tornaram palpáveis, se tornaram algo que você pega na mão, tangível, e isso fez com que eles pudessem pensar. É o que alguns aí acreditam psicologicamente falando, não é? Homero e os seus escritos pode ser quem acabou despertando essa curiosidade, não é? Quer dizer, se eu rasgar essa página onde está escrito o nome de Zeus, será que me acontece uma maldição? Não, porque é uma tinta e tal. Então dizem que por ele ter posto no papel coisas das mitologias deles, dos deuses, ele pode ter ajudado a desmistificar um pouco também. E fazer o povo pensar, viajar nas histórias e tal, né? Então, olha só, a partir de Tales de Mileto foram surgindo outros. Eles tinham discípulos que os seguiam e alguns descobriam outras coisas, outros já partiam para uma outra teoria, mas sempre somando conhecimentos, tá bom? Depois de Tales de Mileto, vieram vários, né? Eu vou falar aqui alguns que apareceram bastante, que marcaram bastante. E eu vou cometer o erro, claro, de deixar alguns muito importantes de lado também. Então, Tales de Mileto viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? Eu estou arredondando tudo, previu um eclipse solar em 585, depois veio Heráclito de Éfeso, não logo depois, né? Na sequência aí do tempo para frente. Esse Heráclito de Éfeso, ele começou a investigar a matéria das coisas. Esses primeiros filósofos, que a gente chama de pré-socráticos, quer dizer, que vêm antes de Sócrates, eles queriam descobrir a origem do mundo. A gente chama isso de cosmogonia, né? Cosmo de mundo e gonia de nascimento, de surgimento, né? Como surgiu o mundo? Por que a gente está aqui? Do que são feitas as coisas? E Heráclito, ele conseguiu ver a questão do físico, das matérias. E ele tem uma frase famosa, um pensamento famoso que ele diz assim, que ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque as partículas da água que passam por você nunca mais vão passar por você. As mesmas partículas iguais, vamos dizer hoje, as mesmas moléculas, jamais. E, segundo a teoria dele, nem você será o mesmo quando entrar no rio a segunda vez. Você já vai estar diferente, um pouco mais envelhecido. Então ele diz, ninguém entra no mesmo rio, duas vezes, igualzinho. E aí esses filósofos foram descobrindo coisas, pensando na matéria, estudando a matéria em si. Por que isso acontece? Por que chove? Por que a planta cresce? Por que se eu fizer isso na planta ela morre? E aí veio o Demócrito. O Heráclito ele foi mais ou menos arredondando 500 antes de Cristo.
Demócrito, mais ou menos 400 anos de Cristo, e ele criou a ideia do átomo. Demócrito, 400 anos antes de Cristo, pensando como é que o mundo existe, como é que as plantas existem, do que é que eu sou feito. E ele imaginou que se você cortar as coisas, cortar, até chegar a um ponto mínimo que se poderia cortar, você chegaria numa parte, num pedacinho incortável. Isso quer dizer átomo, né? Porque a é não, é negação em grego. Quando você xinga alguém, chama ele de acéfalo, né? Quer dizer, sem cabeça, ele não tem cabeça, céfalo. Quando você fala que alguma coisa é anormal, quer dizer que é não normal. Então, é o átomo. Quando você fala tomo, é um volume, é uma parte. Então, chega numa parte, sem volume, que não dá para dividir mais, né? O tomo, por isso que quando você... Antigamente não se usa hoje mais tanto, mas antigamente usava os volumes dos livros nas bibliotecas. Se você tem algum antigo, está escrito lá, ó, tomo 1, tomo 2, que é o volume, não é? Que de uma divisão é uma parte. Então o Demóstenes falou assim, chega num ponto que você corta, e chega num ponto que ele não tem mais volume para cortar. É um átomo, é um incortável, indivisível. E, gente, até hoje a gente usa isso, não é? Até que se descobriram mesmo as partículas por, 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 pela tecnologia que deram o nome de átomo mesmo. Só que hoje a gente sabe que o que se pensava que era indivisível era um átomo. Hoje a gente sabe que é divisível. O átomo foi dividido em partículas ainda menores, não é? Com a tecnologia. Então veja, ao estudar o mundo, como é que o mundo surgiu, como é que tudo foi feito, alguns deles deram a ideia de que surgiu da água, porque tudo que tem vida, de acordo com eles, é úmido, né? Tudo que tem vida tem umidade. Realmente, em certo sentido, tem. Então, a vida deve ter surgido da água. E a evolução diz isso ainda hoje, né? Que a vida surgiu da água. E foram imaginando, um deles disse que a própria alma, criou a ideia de alma, mas os pensamentos vêm de onde? O próprio Demócrito, que deu a ideia de átomo para o mundo físico, ele pensou assim, mas e os pensamentos? E as ideias? Se não são físicas, do que são feitas? Aí ele deu a ideia de que são átomos também, átomos espirituais, são átomos que não são tangíveis, que não são físicos. Eram as primeiras ideias tentando entender o mundo sem a mitologia dos deuses, explicando todas as coisas. E eles acertaram muito, acertaram muito. Agora veja que interessante, evoluindo no mundo do conhecimento. Muita coisa eles deixaram como legado, viu? Antes de passar para frente. A aritmética, a geografia, as medidas, matemática, astronomia, eu ia falar astrologia. Eles também tinham um pouco de astrologia. Muita coisa que eles descobriram, até hoje a gente segue, né? Tá? Então, era o começo do conhecimento, do estudo. Aí depois veio Sócrates. E aí a gente divide, então, os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, e a partir de Sócrates, né, os socráticos e pós-socráticos. Qual que é a diferença? Veja só, os pré-socráticos eles se preocuparam mais em entender o mundo, como é que o mundo existe, da onde veio o mundo, da onde veio a gente, entender a matéria. E quando a gente morre, e aí o Demócrito que tinha falado dos átomos, ele percebeu que quando a gente morre, o nosso corpo se desfaz também e os átomos do nosso corpo, segundo ele, já percebeu, iam fazer parte de outras criaturas, ia virar adubo para planta, para animais, para insetos, e esses, por sua vez, também iam crescer, ia morrer, ia virar adubo, num constante ciclo da natureza. Então eles queriam entender o mundo físico. E aí veio Sócrates. Sócrates não se preocupou tanto em explicar o mundo físico, e aqui começa uma nova fase. Ele queria entender o homem, o ser humano, as virtudes, o que torna um homem nobre, o que é belo, como que a gente avalia o que é belo, por que uma coisa pode ser bela, bonita para um, para outro não, quais são as maiores virtudes que o homem pode evoluir para aproveitar bem a sua vida. Esse foi o Sócrates, que depois disseram que ele estava corrompendo os jovens e foi condenado a beber cicuta, o veneno da época, na pena de morte. E é bem interessante a história dele, que a gente vai ver no outro vídeo, quando ele fala da alma.
quando ele está para morrer, o remédio está fazendo efeito, Platão narra tudo a história, ele fala assim, bom, o que vai ser agora eu não sei. Se, ele diz, se realmente existe uma alma, como dizem, então tá bom, eu tô livre, vou estar livre do corpo e tal. Se é só um apagão geral e não vou saber de nada, vai ser como se eu não tivesse existido, também tá bom para mim. Então ele fala umas coisas interessantes que a gente pensa. Agora veja, o Sócrates não gostava da escrita. Ele acreditava que quando você escreve, você está prendendo, você está engessando as ideias. Era uma tecnologia, a escrita, que ele não gostava muito, tá bom? Veja que o Sócrates viveu séculos depois do Homero, que escreveu as histórias, mas ele não gostava da escrita, porque ele achava que as ideias tinham que fluir, tinha que falar, conversar e memorizar as ideias. E achava que se escrevesse elas ficavam engessadas e perdiam a sua força. E por isso ele não escreveu nada, nenhuma linha. Quem escreveu sobre Sócrates foi o seu discípulo Platão. E Platão escreveu muito. Escreveu sobre Sócrates, sobre as ideias de Sócrates, e ele mesmo inventou um monte de coisa, muita coisa. E tem contribuições também para o mundo ocidental, que falou muito sobre o pensamento, sobre as sensações e muita coisa. Mas ele falou muito sobre o mundo das ideias. Ele acabava desprezando um pouco o mundo concreto, físico, ao pensar apenas no mundo perfeito. Ele dizia que o mundo é um mundo de sombras, que apenas representava um mundo perfeito, intangível, que é o mundo das luzes, onde tudo é perfeito. Depois a gente vai ver que Santo Agostinho pegou as ideias dele, platônicas, pagãs, né? e trouxe para o cristianismo. O mundo perfeito de Platão virou o céu, ou o céu virou o mundo perfeito das luzes de Platão, cheio de almas. E assim como Platão via o mundo físico como imperfeito e mal, o mundo físico e o corpo, ele achava que a alma era pura e estava presa no corpo, ela se libertava com a morte. Os cristãos passaram a ver da mesma forma, por influência de Santo Agostinho. Mas isso é num outro vídeo, isso é muito importante para a gente entender, tá bom? Então veja, estamos avançando na teoria do conhecimento. Depois de Platão veio o seu discípulo, o grande Aristóteles. Aristóteles foi o tutor do Alexandre o Grande. O pai de Alexandre, Filipe da Macedônia, quando Alexandre ainda era criança, quem tinha dinheiro, apesar de que esses filósofos não cobravam, né? Mas eles gostavam de trazer os grandes filósofos. Então você vê que o Aristóteles era um, ele tinha sido discípulo de Platão, que tinha sido discípulo de Sócrates. Aristóteles educou o menino Alexandre, que se tornou grande, assim como o grande Aristóteles. Aristóteles tinha um cérebro tremendo, a gente vê as contribuições dele para a física, para a matemática e para muitas áreas do conhecimento. É incrível, a gente pensa como pode um homem ter descoberto tanta coisa. E por causa da sua visão estratégica de tantas coisas, a sua visão de lógica, ele tornou Alexandre um grande conquistador político e muito estratégico. Agora veja que interessante. Apesar de ter sido discípulo de Platão, Aristóteles não era tão chegado no mundo das ideias como ele. Aristóteles gostava do chão, de pisar no mundo concreto. Ele não tinha a mesma visão de Platão, de que o mundo concreto é imperfeito e o mundo das luzes é o melhor. Tanto é que Platão não se fala quase nada de anatomia humana e tal. Já Aristóteles, ele dissecava os corpos, ele queria entender por que aqui funciona, por que serve esse tubo, essa veia, para que é isso aqui, o pulmão, onde será que a gente pensa, de onde que vem o pensamento, não é? Então Aristóteles fez muitos estudos sobre anatomia humana, em animais. Ele foi vamos dizer, o primeiro botânico. Ele escreveu muito sobre plantas. Por que as plantas crescem assim ao assado? Qual tipo de terra é melhor? Por quê? A importância do sol, da água. Por quê? Porque à medida em que o Platão estava só viajando, né, para o Platão sair da caverna, era ficar meditando no mundo das luzes. Para o Aristóteles, apesar de ter sido discípulo dele, o negócio é aqui, ó, é o chão.
Tudo bem ter um mundo melhor por aí, ele também acreditava na ideia da alma, mas ele achava que a gente tinha que conhecer o mundo que a gente vive. E olha só, com essas ideias de filósofos para lá e para cá crescendo, haviam os sofistas. Os sofistas, a ideia é que eles tentaram tirar de Sofia, né? Sofia, sabedoria. Por isso o livro que eu mostrei para vocês, O Mundo de Sofia. E por isso a palavra filosofia, né? Filosofia. É ser amigo da sabedoria. Então, os sofistas, eles queriam se passar por sábios, por sofos, e eram sim. Eles eram gênios também, crânios, mas eles tinham um perfil diferente dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, porque esses e outros como eles ensinavam a sabedoria, o pensamento, as artes, matemática, física, por prazer, para melhorar as pessoas, a sociedade. Já os sofistas, eles ensinavam para ganhar dinheiro. Os sofistas, eles pretendiam ensinar sabedoria para as pessoas, para os filhos, para que eles crescessem, assim como Aristóteles ensinou o Alexandre o Grande, para que eles crescessem e fossem grandes políticos. E aqui eu tenho que abrir uma janelinha para você ver por que político. A Grécia inovou numa coisa que contribuiu para o mundo até hoje, que nós aproveitamos, a ideia da democracia. Em vez de ter um rei mandando, um déspota ali, do jeito que ele quer, eles escolheram que o povo iria escolher o seu governador, que o povo, além do governador, iria ter ali representantes do povo, eleitos pelo povo, para poder trazer melhorias para a cidade. Então, quem ganhava as eleições? Quem falava melhor, quem parecia ter uma visão mais lógica. E por isso que os gregos amavam quem fazia discursos muito racionais. Tem até um trecho na Bíblia que mostra isso. Tem um trecho na Bíblia em que um dos Herodes está fazendo um grande discurso e diz que as pessoas aí começam a dizer: nossa, mas ele fala como um Deus, não fala como um homem. A oratória dele era muito elogiada e o povo começou a dizer isso, né? Nossa, ele não fala como homem, fala como um Deus tão perfeito. Eles imaginavam que os deuses tinham então boa oratória, né? Bons discursos para encantar o público e convencer o público das suas ideias. E a Bíblia diz que esse Herodes morreu na hora por causa disso, né? Mas isso é uma outra história. Flávio José também fala disso, que ele morreu enquanto fazia o discurso. Então veja, voltando para os sofistas. Os sofistas, eles educavam as pessoas para se tornarem políticos, para subirem no pódio lá, no Areópago, onde fosse, e dissessem por que é que as pessoas tinham que votar nele. E aqui vem um grande diferencial dos sofistas, que eram detestados por Sócrates e alguns outros filósofos, e a diferença dos sofistas e de outros é que os sofistas, eles não queriam ensinar para as pessoas, presta atenção nisso, hein? Isso aqui é demais. Eles eram muito sábios, eles eram mestres na retórica, mas eles não queriam ensinar a pessoa a como experimentar a verdade, a como entender a verdade, mas como ganhar um discurso, mesmo estando errado. Por quê? Porque os meninos que eles educavam tinham que ganhar votos, eles queriam ser políticos. Os pais pagavam caro para os sofistas educarem seus filhos para eles crescerem e se tornarem políticos. E para ser político, tinha que convencer o povo com um bom discurso. E para convencer o povo com um bom discurso, os sofistas inventaram sofismas. A palavra sofisma, que é um discurso para enganar, vem de sofistas, tá? Então eles criaram sofismas, maneiras de ensinar como ganhar um debate mesmo estando errado. Então eles não se importavam em ensinar um fato, eles se importavam em ensinar como se ganha um debate de um oponente, mesmo que o oponente esteja certo, mas os meus argumentos convencem. Gente, isso é usado até hoje pelos políticos de hoje. A maneira como eles falam para deixar às vezes uma mensagem dúbia, depois se safar, até hoje é usado isso. E hoje a gente vê muito isso na filosofia moderna também. Tudo que acontece hoje a gente percebe. Eu quero mostrar alguns sofismas para vocês, que também são chamados de falácias, tá bom?
Daqui a pouquinho eu quero mostrar algumas falácias para vocês. O Aristóteles, ele era tão gênio, como eu falei, foi o professor do Alexandre o Grande, foi o primeiro botânico, vamos dizer, e quase um médico, podemos dizer, das dissecações de corpos que ele fazia, né, e astronomia e tanta coisa. Ele era tão gênio que ele criou um método lógico para detectar os sofistas, os sofismas. É um método lógico para você detectar se um argumento é racional. Um método matemático. Não dá tempo de eu explicar aqui para vocês, já passou mais de meia hora, você vê? Eu tenho 1 hora e o tempo voa. Um método matemático. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns exemplos de lógica, tá bom? Então, primeiro, o que é que os sofistas usavam para ganhar os discursos? Eles usavam o que a gente chama de silogismos, mas silogismos falsos. O que é um silogismo? Si é do grego sim, né? Às vezes tem o i, o n ou m, né? Quando a gente fala que uma coisa, por exemplo, quando a gente fala uma sinfonia, esse sim é do grego que quer dizer com ou junto, né? Fonia é som. Então uma sinfonia é um som em conjunto, tá? Uma simbiose, aqui vai com M, né? Mas é o som. Simbiose é uma biose, uma vida em conjunto de animais, um aproveitando do outro e por aí vai. Então, o silogismo, aí no caso tirou o som nasal, o sim, né? Ficou só si. Mas é um logismo, uma lógica em conjunto. O que é um silogismo? É apresentar dois argumentos verdadeiros, igual uma matemática, e disso resultar um argumento, uma verdade, tá? Então, a pessoa apresenta duas verdades, ela apresenta, tem hora que foge os nomes aqui que eu tenho que anotar, premissas. Duas premissas que vão resultar num argumento verdadeiro, racional, lógico. Mas o Aristóteles mostrou como perceber, igual uma conta, falou, essa conta aqui não vai dar certo, porque essa premissa não bate com essa, então o resultado vai ser falso. Olha só que legal, alguns exemplos de silogismos. Premissa 1 desse silogismo. Premissa 1, primeira afirmação. Todo homem é mortal. Verdade? Verdade. Sócrates é homem, é a segunda premissa. Verdade? Verdade. Resultado da premissa 1 e da premissa 2 desse silogismo é Sócrates é mortal. É lógico que esse exemplo é simples, mas tem uns que são tão complexos, tá? E os sofistas usavam silogismos, mas com erros, com sofismas que se tornavam em falácias, com o objetivo de enganar, tá bom? Algumas falácias ou alguns silogismos, eles são tão simplórios que eles não são classificados como silogismos para enganar. Eles são classificados como paralogismos, quer dizer, ele vai além da lógica. Mas aí, quando é um paralogismo, é porque são pessoas simples, foram tolas, não foi com um objetivo inteligente para enganar. Vou dar um exemplo. Por inocência, por ignorância, por falta de conhecimento, uma vez um irmãozinho estava falando das estrelas, eu estava visitando ele na porta da casa dele, faz tempo isso. E o céu estava bem estrelado, né? E ele falou, pastor, quantas estrelas, né? Que coisa linda. Aí eu falei para ele, irmão, o senhor sabia que cada estrela dessa é um sol? E que o nosso sol é uma estrela? Aí ele falou, não, pastor, imagina, que absurdo, né? Aí ele fez um silogismo, que na verdade, nesse caso, essa lógica em conjunto que ele vai usar, que eu vou mostrar, não entra na categoria de falácia ou de silogismo porque não era para enganar. Foi por ignorância, é um paralogismo, vai além da lógica. Ele disse assim, pastor, não pode ser, porque se as estrelas fossem sóis e o sol é quente, a gente ia ter calor de noite, né? Tadinho. É lógico que ele não levou em conta uma variante muito importante. Sim, é verdade, o sol é quente, mas as estrelas estão muito além dessa nossa que a gente chama de sol. Essa variante faz muita diferença. Por exemplo, o sol está a 8 minutos na velocidade da luz. Parece estar um pouquinho, né? Mas é 150 milhões de quilômetros.
mas na velocidade da luz é 8 minutos. A estrela mais próxima, a primeira que a gente chega depois do Sol, a primeira que você chegar, e tem zilhões de outras, a mais próxima que a gente chega depois do Sol, ela está a 4 anos e meio na velocidade da luz. Quantos 8 minutos cabe dentro de 4 anos e meio, 4 anos e pouco? É muita diferença, né? E eu fiz as contas. 8 minutos cabem 280 mil vezes dentro de 4 anos e um pouquinho, não é exatamente 4 anos e meio. Ou seja, a estrela mais próxima depois do Sol, que é uma estrela, está 280 mil vezes mais longe do que o Sol. O Sol está a 8 minutos, a próxima, por isso que o nome dela é Próxima Centauro. Próxima, que está na constelação do Centauro. Por que próxima? Porque é a mais perto. Tá? Ela está há 4 anos e pouco. Que diferença, né? De 8 minutos para 4 anos. Então, foi um paralogismo. Mas olha que interessante alguns outros, que o meu tempo está acabando, eu tenho 18 minutos. Outros exemplos de silogismos. Alguns até têm lógica, mas às vezes ele vem com uma coisa torta no meio com o objetivo de enganar. Um outro exemplo. Todo brasileiro é sul-americano. É a primeira premissa. Verdade. Outra premissa, outra afirmação. Todo nordestino é brasileiro? Sim. Então, como numa conta de matemática, esse o resultado é logo, todo nordestino é sul-americano. Verdade. Agora um falso silogismo. Nesse caso, a falácia é considerada um falso silogismo porque ela é inválida na construção de um silogismo categórico verdadeiro. É uma conta que dá errado aí, olha só. E o Aristóteles escreveu sobre isso. Estudem lógica para ver que interessante, baseado num homem que viveu há tantos anos antes de Cristo. Um exemplo para enganar, que os políticos aprendiam a fazer esse tipo de coisa, né? Premissa número 1, nesse silogismo de argumentos colocados em conjunto. O primeiro argumento, a primeira premissa é: todas as frutas são vegetais. Verdade. A premissa número 2 vai ser colocada junto para fazer a conta é: todas as verduras são vegetais. Verdade. Aí vem o argumento falso, baseado nesses dois. Logo, todas as verduras são frutas. O Aristóteles consegue determinar nesse silogismo o que está errado. Ele fala que tem um argumento menor, um argumento maior, um mais o outro tem que dar aquilo e tal. Muito interessante. Um dos argumentos não pode aparecer de novo na conta final. Muito importante, mas não é o meu objetivo mostrar isso aqui agora, tá? Um outro exemplo 2 de silogismo para enganar. Esses eram praticados pelos sofistas, para os políticos da época. Então você vê que político já era queimado desde sempre, né? Desde o começo da democracia, porque eles aprendiam a enganar o povo para ganhar os votos. Impressionante, né? Outro exemplo, então. Todo ato violento é condenável. Verdade. Segunda premissa, muitos seres humanos cometem atos violentos. Logo, veja só, todos os seres humanos são condenáveis? É claro que não. E o Aristóteles mostra, nesse caso da lógica dele, onde está o erro. Porque aqui não fala todos os seres humanos cometem atos violentos. Aqui fala muitos seres humanos cometem. Então o resultado, colocar que todos os seres humanos são violentos, aí são condenados, aí está errado. Percebe? Ele vai mostrando esses detalhes, tá? O Aristóteles fez as regras de lógica como se fosse matemática, é coisa certeira. Quando um silogismo apresenta duas premissas negativas, um exemplo dele, se tiver duas premissas negativas, um que fala não ou nunca e o outro também, o resultado não vai dar certo. Por exemplo, um exemplo de duas premissas negativas. E ele apontava isso aí está errado. Você usou duas premissas negativas, é claro que o resultado não vai dar certo. É uma falácia. É para enganar, é um resultado errado. Exemplo, nenhuma mãe é insensível. É uma verdade, mas veja que está no negativo, nenhuma mãe é insensível. Quer dizer, todas as mães são sensíveis, né? Mas aqui está usando no negativo justamente para o final da torta. Nenhuma mãe é insensível. Aí o outro, algumas mulheres não são mães. Outro negativo, não são mães. E aí, o resultado aqui que deu é falso, porque ele fala assim, logo, algumas mulheres são insensíveis, tá? Então veja, nenhuma mãe é insensível, nenhuma. Outro, algumas mulheres não são mães, logo, algumas mulheres são insensíveis.
O resultado pode até ser verdadeiro, né? Em parte. Algumas mulheres são insensíveis, mas ele não pode dar certo dessa conta, porque tem dois argumentos negativos. É muito interessante. E veja, hoje a gente vê muitas falácias nos discursos, não só de políticos, mas em várias outras situações. E eu quero mostrar para vocês algumas falácias que são falhas de argumentação lógica com o intuito de enganar, que é o que os sofistas ensinavam. Sofismas. Foi dado esse nome em homenagem a eles, de maneira pejorativa. Uma das falácias que se usa muito hoje é o ad hominem, que quer dizer contra o homem. Quer dizer, em vez de você não pode vencer o argumento da pessoa, você vê que ele está certo, você vai perder, aí você ataca o mensageiro e não a mensagem, que você não consegue vencer a mensagem que ele trouxe, que é muito forte. E aí você desacredita ele para as pessoas não quererem ir na ideia dele. Não tem nada a ver com o argumento em si, mas porque você desacredita o mensageiro, eles deixam de olhar para o argumento, mesmo que verdadeiro. E assim muitos ganhavam as suas disputas. Veja só, no ad hominem você ataca o caráter ou os traços pessoais do seu oponente em vez de refutar o argumento dele. Por exemplo, olha só, depois de Selma apresentar de maneira eloquente e convincente uma possível reforma do sistema de cobrança em seu condomínio, ela apresentou lá, está lá a reunião de condomínio, ela apresentou convincentemente um argumento fantástico a necessidade de reforma. Mas aí Samuel perguntou aos presentes se eles deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por uma mulher que não é casada, que já foi presa e, para ser sincero, tem um cheiro muito estranho. Olha só, todos os argumentos dela, o povo falou, é verdade, verdade, temos que fazer uma reforma mesmo no condomínio. Mas aí essa pessoa viu que ele perdeu, ele não queria que fizesse, e foi e atacou a pessoa. E aí ele pode ganhar por isso. As pessoas fazem muito isso. Esteja aí esperto, você que é meu amigo, que está assistindo, participando aqui comigo, você está saindo ganhando aqui, hein? Porque quando você vê um negócio desse, você fala assim, ó, isso é uma falácia ad hominem, em que você não consegue vencer o argumento e você ataca o mensageiro, mas o argumento continua válido, tá bom? Outro tipo de falácia, a falácia do espantalho, né? O espantalho está lá no meio da plantação para assustar os corvos. Eles não conseguem ir até o milho porque eles ficam apavorados com o espantalho feio lá para assustar os corvos. E isso acontece também. É uma tática sofista, uma falácia, quando a pessoa não consegue vencer o argumento do opositor. Você desvirtua um argumento, você caminha para outro canto, o argumento não está tratando daquilo, mas você vai para outro canto, ou exagera o argumento, não chegou naquele ponto que você está levando, para torná-lo fácil de atacar. Exemplo, alguém diz assim, ó, o governo deveria investir mais em saúde e educação. Aí alguém vem e usa um espantalho, diz assim, estou surpreso em ver como você odeia tanto o Brasil a ponto de querer deixar o nosso país completamente indefeso, sem verba militar. É um espantalho. Você odeia o Brasil porque está falando que precisa de saúde e educação, porque você está querendo que as verbas não vão para o militar. Entra aqui um pouco de ad hominem também, não é? Mas é mais um espantalho. O povo fala, nossa, mas é verdade, ele está odiando o Brasil, a gente precisa investir no militar. Tem vários exemplos aqui, eu não vou poder ver todos, que o tempo voa. Eu quero partir daqui a pouquinho para a conclusão. A falácia da causa falsa, uma falsa causa, tá? Você supõe que uma relação entre duas coisas, uma coisa e outra, significa que uma é a causa da outra. Por exemplo, apontando para um gráfico, Rogério mostra como as temperaturas têm aumentado nos últimos séculos, ao mesmo tempo em que o número de piratas tem caído. Sendo assim, obviamente, para ele, os piratas é que ajudaram a resfriar as águas e o aquecimento global é uma farsa. Ele apresentou na mesma estatística duas coisas como se uma tivesse a ver com a outra. Claro que isso aqui é um exagero, é uma história para tentar imaginar outras, não é possíveis. Então, mostra no mesmo gráfico duas causas e relaciona uma com a outra, sendo que uma não tem nada a ver com a outra. São falácias para ganhar, conquistar as pessoas no seu argumento. E aí você fala, isso aí é uma falácia de causa falsa, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
apelo à emoção, não é? Ah, você está preocupado com isso, tantas crianças aí passando fome e tal, mas o argumento continua verdadeiro, as crianças passando fome não vai mudar nada isso. Tem também a falácia da falácia. O que é isso? É quando a pessoa comete uma gafe, comete um erro, mas o argumento dela é verdadeiro, mas ela cometeu um erro, e aí você usa isso dizendo que o argumento dela é falacioso por causa daquele pequeno erro, não tem nada a ver, mas aí você tenta atacar por causa daquilo. E as pessoas acreditam em tudo, né? Por isso que funcionava e os sofistas ganhavam dinheiro, porque o povo ia pagar eles, eles iam educar e ia funcionar, senão não iam pagar eles. Tá? O povo acredita nessas coisas. Por isso a gente tem que estar esperto, falar, isso aí não é racional, isso não é conhecimento verdadeiro. Isso daí ele está atacando, está desviando para sair do argumento verdadeiro, tá bom? Então vou ler aqui sobre a falácia da falácia. É supor que uma afirmação está necessariamente errada só porque ela não foi bem construída ou porque uma falácia foi cometida no meio. Acabou cometendo sem querer uma falácia, né? Não casou os argumentos, mas o argumento é verdadeiro, igual aquele das mulheres insensíveis que eu falei, né? Foi uma construção errada, mas acabou fazendo um argumento verdadeiro, por sorte. Aí aqui diz o seguinte, é um exemplo de falácia da falácia. Percebendo que Amanda cometeu uma falácia ao defender que devemos comer alimentos saudáveis porque eles são populares, isso foi uma falácia, né? Ela falou, nós temos que comer alimentos saudáveis. Verdade. Só que ela errou ao falar porque eles são populares. Aí diz que logo alguém atacou ela. A Alice respondeu dizendo que o Whopper duplo com queijo do Burger King é muito mais popular. Então tentou destruir o argumento dela verdadeiro porque ela cometeu um erro no meio e a pessoa agarrou esse erro aí. Tem vários outros, é muito interessante, eu gosto demais desse assunto, tá? Tem o de incredulidade pessoal também, a falácia da incredulidade pessoal. Você considera algo difícil de entender ou não sabe como funciona e por isso você dá a entender para o seu público que isso não pode ser verdade. Mas é uma falácia, né? Porque eu não entendo que não é verdade. Tem a alegação especial também. Falácia da alegação especial. Quando você fala assim, não, mas isso aí só funciona com fé. Ou alguma coisa assim. Só é verdade nessa condição e você não está exercendo essa condição. Tem a da ambiguidade. A ambiguidade, você usa uma linguagem ambígua para apresentar a sua verdade, mas de modo enganoso. Por exemplo, quando você fala que alguma mulher, ela andava com mulheres da rua. E aí se você vê que isso dá problema, não, mas são as mulheres que estão na rua todo dia, que trabalham com gente comum, mas na verdade a intenção era dizer mulheres que não têm valor moral, né? Então vai usando argumentos duplos e alguns captam o sentido negativo daí, tá? Tem a falácia dos que apostam na sorte, a falácia do até agora nunca aconteceu. É aquele que fala assim, cara, eu sempre dirigi bêbado e nunca bati. Ele está apostando contra a sorte, não é? Sempre dirigi bêbado, nunca aconteceu. Sempre fiz isso e nunca deu nada. Está brincando com a sorte, é uma falácia. Está indo contra as possibilidades. Tem a falácia ad populum, que é que você diz que como todo mundo crê assim, deve ser verdade. As pessoas fazem assim há tanto tempo. O apelo à autoridade, que é a carteirada, né? Eu tenho mestrado e doutorado, então você tem que confiar em mim, é isso aí. É uma carteirada, é uma falácia, né? Preto no branco ou falso dilema, ele não leva em conta as múltiplas variantes que pode ter entre uma coisa e outra, tá bom? E por aí vai. Tem muitas aqui, deixa eu ver se tem só mais alguma muito interessante. A falsa causa, o apelo ao ridículo, quando alguém, por exemplo, alguém acredita em Deus. O Richard Dawkins adora essa daqui. Ele diz que apenas crianças acreditam em um amigo imaginário. Então quem acredita em Deus é infantil, que tem um amigo imaginário. Não é demais isso? São falácias que as pessoas usam para tentar ganhar argumentos. Eu tenho só mais 5 minutos, nem deu tempo de eu concluir a questão da epistemologia, mas vocês viram como que o conhecimento foi progredindo? E dali a pouco veio a Idade Média, se esqueceu da lógica, se esqueceu de Aristóteles por um tempo. Aí Santo Agostinho, nos primeiros séculos, ali no 5º século, ele começou a ler sobre Platão, a filosofia foi redescoberta. E aí Agostinho trouxe para a igreja ideias da filosofia e adaptou
Platão, ele cristianizou Platão. Quando Platão fala do mundo das ideias, ele adaptou, aplicou tudo isso para o céu. E aí no céu está cheio de almas, tudo é perfeito, o mundo é imperfeito, o corpo é mau, a matéria é ruim. Agostinho fez isso. E a Idade Média ficou sem conhecimento por um bom tempo, só alguns líderes ali que liam. Ele cristianizou as ideias. Mais lá para frente, arredondando por ano 1200, veio São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, ele trouxe Aristóteles de volta. Veja, Santo Agostinho se baseou bastante em Platão. São Tomás de Aquino se baseou bastante em Aristóteles. E isso ajudou bastante a crescer um pouco mais na área do conhecimento mais físico também. Lembram que Platão era mais o mundo das ideias e Aristóteles era mais chão? Tem até um quadro muito interessante que eu vou mostrar aí para vocês. Esse quadro é famoso, ele mostra os filósofos ali e Sócrates e Platão no meio, vindo, andando juntos e conversando. Parece que é uma discussão calorosa ali, o discípulo e o seu mestre. Aristóteles, que é o discípulo, e o seu mestre Platão. Veja que interessante, Platão está apontando para cima, como sempre, o mundo das ideias. E Aristóteles já está apontando a palma da mão, apontando, virando para baixo, falando que não, que tem que pisar mais no chão. E aí a gente vê que alguns líderes da igreja trouxeram de volta a filosofia, Santo Agostinho com Platão, São Tomás de Aquino com Aristóteles, e aí depois veio o Renascimento, as grandes navegações, foram descobrindo mais coisas, que não tinha monstros nos mares, que eles podiam navegar, usaram a bússola. Aí depois veio o Iluminismo, quando eles decidiram usar só a razão, assim como os gregos decidiram abandonar a mitologia, lembra que a gente falou lá de Tales de Mileto? Foram trazendo a filosofia de volta e agora eles queriam abandonar a religião cristã que os oprimiu por tanto tempo. Infelizmente, a Igreja Católica, ela oprimiu mesmo o povo. E assim como os gregos quiseram se libertar das mitologias, a religião virou quase uma mitologia também, infelizmente, o cristianismo, né? As ideias de purgatório, de inferno eterno, né? Da alma de Platão aí que trouxeram, e tanta coisa ruim que trouxeram, e perseguições e mortes. Aí veio a Revolução Francesa, quando tentaram apagar a religião do mapa. Não, agora é só razão, só pensamento, só cérebro. E até hoje as pessoas fazem aquelas plaquinhas, né? Fé de um lado, razão para o outro, que foi essa ideia que a religião acabou causando. Se você quer usar a razão, o cérebro, a ciência, a lógica, então não é religião. Religião, a fé é outra história. É um grande engano que aconteceu. E aí vieram grandes pensadores detonando com a religião, não é? O Kant, com a frase ouse pensar, quer dizer, na religião você não pensa muito. O Nietzsche, que declarou que Deus morreu, não precisa de Deus, não é? Também com a religião do jeito que era na época, parece que morreu mesmo. O Freud, que também diz que crer em Deus é infantilidade. O Darwin, com a ideia da evolução. O Karl Marx, com o socialismo e tanta coisa que aconteceu. E aí veio, depois dessa era moderna, da revolução da ciência, veio o pós-modernismo, que é o que a gente vive até hoje. Com o pós-modernismo, tudo é relativo. Tem a teoria da relatividade que ajuda, né, de Einstein, depende do seu ponto de vista, da sua velocidade, tudo é relativo. Hoje tem a física quântica, que diz que você não consegue explicar exatamente a matéria na física quântica, que é totalmente irregular. Então hoje os pós-modernos pensam que nem os cientistas têm razão de nada. Nem os cientistas podem te dizer o que é a verdade. Tem muita coisa que, né, que você vê 2 mais 2 é 4. Mas quando se especula de coisas além, eles falam, será que está certo isso daí? Né? E especialmente a moral e a verdade. Aí, hoje em dia, todos dizem que a verdade todos não, né? Os mais pós-modernos, é relativa, depende do seu ponto de vista. E aí? Como é que a gente adquire o conhecimento? No meio de toda essa briga aí de pós-modernidade, de modernidade, tanta coisa, houve duas escolas de ciência que brigaram muito também, tá? De um lado, os mais cientistas, que diziam que a gente tem que crer na ciência, no que a gente mede, no que a gente calcula, no que a gente pode repetir em laboratório, e isso é o que permaneceu mais forte até hoje, mesmo no meio pós-moderno. E tinha os que diziam que não, que você aprende pelo pensar, que você já nasce com um pensamento inato, você só tem que ir relembrando o que você já sabe, que é um absurdo, que tem a ver com a ideia da reminiscência da alma de Platão. Portanto, como é que a gente sabe o que é a verdade? É quando a gente pode medir, pesar, testar, provar, e ainda assim a gente pode não saber tudo, porque a gente pode estar usando cálculos errados.
mas tudo aquilo que a gente sabe, que a gente mediu, que a gente usou, que a gente pode repetir a experiência, aquilo certamente é uma expressão da realidade. Mas na questão da moral, cada um tem a sua ou não? Existe uma moral universal, uma verdade universal? Isso já é tema para um próximo estudo, para um próximo vídeo. Deixe seu comentário aí, por favor, do que é que você achou dessa busca pela verdade, essa busca para saber por que as coisas acontecem. Se você tem essa curiosidade, se você quer ser essa pulga que sobe lá na pontinha do pelo do cachorro para ver o que está acontecendo de verdade, você pode ser considerado um filósofo, uma filósofa, e que a gente possa viver a verdade. E mesmo que a gente não consiga ver tudo, do ponto de vista de nós como observadores, existe uma verdade, que é a realidade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Tchau!